apesar de ser um cenário muito desfavorável para o Brasil, eu sou muito otimista em relação ao futuro, principalmente pelo que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que desde o momento da estabilização da moeda, nós tivemos governos que começaram ao definir as prioridades estratégicas do país, a focar aquilo que realmente é essencial. Nós não podemos desprezar o que aconteceu no rearranjo feito no governo Fernando Henrique, depois aprofundado pelo governo Lula, que vem dando continuidade hoje pelo governo Dilma. Há dificuldades de natureza estratégica, mas nós percebemos que os governos têm se orientado pela lógica de que o país não vai estabelecer uma plataforma de desenvolvimento sem resolver os investimentos efetivos em educação, ciência, tecnologia e inovação. Há um processo de convencimento que começa nas cúpulas de governo, mas que já se estende até o Congresso Nacional. Eu me lembro muito bem que cheguei ao Congresso Nacional em 95 e não encontrei um parlamento aberto à preocupação com questões como a realidade ambiental, com o que já era um desafio que começava a bater na nossa porta, e nem a lógica de que o Brasil só encontraria um novo patamar se investisse efetivamente em educação, ciência, tecnologia e inovação. E de lá para cá nós estamos vendo comprometimento dos orçamentos públicos para essa área, ainda com contingenciamentos, mas tivemos a criação dos fundos setoriais, tivemos a efetivação de mecanismos que proibiram o contingenciamento de recursos durante um grande período na área de ciência e tecnologia. E aqui em Minas nós tivemos um dado que é, a partir de 2007, a decisão de governo, a decisão política de colocar em prática o investimento de 1% da receita líquida do Estado a favor da ciência e tecnologia, que não é tudo que se precisa, mas que faz um diferencial em relação ao que se fazia no passado. A partir daí, nós começamos a ter uma plataforma de desenvolvimento e estamos começando a colher resultados disso. Então, eu sou muito otimista em relação aos passos que o Brasil deu nos últimos anos. Anteriormente, nós ficamos numa situação precária, mas eu diria que hoje nós já estamos convencidos. Temos agora que buscar mecanismos de financiamento para garantir políticas públicas de comprometimento com uma melhor educação e com mais investimento em ciência, tecnologia e inovação. O que eu, falando em nome da indústria, o que eu noto é o seguinte: primeiro, os parâmetros de avaliação que nós temos no mundo, no meu entendimento, são diferentes de país para país, de economia para economia. Isso talvez já seja um ponto importante, porque é claro, a nossa indústria, nós temos outros problemas que o resto do mundo não tem, e que muitas vezes, eu falei isso uma vez com o ministro de Ciência e Tecnologia, numa época aí, que eu acredito que nós temos muito problema de contabilidade. O empresário industrial brasileiro, ele tem que fazer tanto malabarismo para ficar vivo, que muitas vezes ele não preocupa com a inovação na contabilização, mas ele está inovando. Porque no mercado atual, quem não inova morre. Mas até as empresas não estão morrendo. Tem dificuldade? Temos dificuldade. E temos dificuldade de toda ordem. Agora, nós temos, o feito o secretário falou, em Minas, existe uma determinação de aplicação de recursos na FAPEMIG, e esse recurso hoje já reflete, até mesmo pela maneira que o Mário tem administrado a FAPEMIG, que ele passa a ser um investidor. Ele investe nas empresas mineiras sabendo que o investimento dele retornará mais para a FAPEMIG. Então eu acho que o cenário em Minas é um cenário positivo e que talvez isso a gente possa desmistificar um pouquinho esses números tão ruins que o Brasil apresenta como um todo. Um outro problema que eu vejo também, uma vez ainda no governo Fernando Henrique, eu fui participar de um encontro onde a indústria nacional, eu fui representando a CNI, como um grupo de empresários da CNI, entregaria para o presidente da República o nosso plano de inovação da indústria nacional. E foi entregue por uma multinacional alemã que tem sede no Brasil. Quer dizer, na hora que nós não damos a importância que a inovação ou desenvolvimento tecnológico tem que ser uma conquista da empresa nacional,
e não sou contra as empresas estrangeiras que estão aqui, e eu as considero nacional, uma vez que ela está instalada no país, ela passa a ser nacional, mas não tenha dúvida que é até humano que alguma inovação de interesse maior que possa ser feita aqui vai ser mandada para a matriz primeiro e vai ser contabilizada lá, aonde você olha o registro de patentes nosso é muito baixo, o registro de patentes do Brasil nos Estados Unidos é quase insignificante, não passa de 500 por ano, né, no mundo. Então são várias variáveis que eu acredito que só o tempo irá corrigir. E num país que, e a presidenta tem lutado muito por isso, que não valoriza, entre aspas, o que se produz aqui, não valoriza a indústria, esse cenário é um cenário muito difícil de ser colocado. Além, e acho que em Minas nós temos avançado, que é justamente a participação da indústria junto com a academia, porque não tenha dúvida que nós, todos que tivemos a oportunidade, passamos pela academia, depois colocamos a academia como a inimiga mortal. E ela tem que ser vista pela indústria como a solução, né, do problema. Então eu acredito o seguinte, nós temos um cenário conturbado, mas no meu entendimento positivo, que nós podemos avançar muito dentro do que nós estamos, principalmente em debates feitos isso. Acho que debates feitos isso nos dão a oportunidade, né, de nivelar conhecimento e sabemos também os problemas que nós temos que enfrentar. Para não ficar repetitivo, eu vou me somar aos comentários anteriores. Eu acho que a gente passa sim por um momento de construção, esse momento eu vejo mais como cautela do que otimismo, mas acho que ele é positivo e ele é crescente. Me soma ao comentário de FAPEMIG e governo do estado. Minas Gerais hoje é uma referência a nível nacional em política e inovação a nível estadual, e isso é importante, tem que ser disseminado. Agora, o que a gente precisa, tentando adicionar a conversa, é botar uma análise relativa. Então, quando a gente fala Brasil versus mundo, Brasil contra Brasil, são dois mundos totalmente diferentes. Quando a gente começa a comparar o Brasil com o mundo lá fora, e você comentou um pouquinho dos números nossos em relação aos países lá fora, o principal ponto que eu percebo é a velocidade de resposta. Então, hoje, países que não têm tradição em inovação, assim como o Brasil também não tinha, perceberam que inovação é pilar fundamental da competitividade dessas empresas, e a velocidade de resposta deles tem sido maior do que a nossa capacidade de enfrentar essa ação. De novo, entrando no ponto, de maneira conjunta. Então, entendendo que universidade, que empresa, que governo, que a sociedade como um todo faz parte do mesmo problema, ou da mesma solução, que é tornar mais competitivo, agregar valor, exportar sim commodities, mas não só commodities, e ter uma balança comercial mais forte. Então, eu vejo essa tendência como um ponto de cautela e importante ser trabalhado.